Hoje nós vamos falar sobre o existencialismo, né? O existencialismo é um movimento filosófico que se concentra na experiência individual, na liberdade do ser humano. Então a gente está falando sobre isso, né? É um movimento que surge no século XIX, entre vários pensadores, tem Arthur Schopenhauer, Soren Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Martin Heidegger, enfim, uma série de pensadores, né? Então nós temos algumas coisas como liberdade e responsabilidade, né? O existencialismo enfatiza que os indivíduos são livres para fazer escolhas e que essa liberdade traz consigo a responsabilidade por essas escolhas. Então, apesar dessa liberdade, a gente tem que ser responsável por essas escolhas. O existencialismo também fala essa questão da angústia, do absurdo, né? Então, o ser humano angustiado, com situações da vida que não conseguem resolver. Então, isso lhe causa angústia dentro desse sistema. E para o existencialismo, né, a angústia faz parte, né, porque a gente vai viver, né, a gente vai ter isto colocado dentro disso, né? Então, principalmente, né, os filósofos que têm. Então, primeiro falando sobre a liberdade, né, desse tema, né, a liberdade ela é uma coisa que, um pensamento filosófico que o Sartre fala há muito tempo, né? Então, o que é a liberdade, né? Toda vez que a gente tem essa questão de ser livre, ela está muito ligada quanto ao peso dessas nossas escolhas. Quanto que nossas escolhas decidem algo. Então, toda vez que a gente faz uma escolha, a gente acaba sendo responsável por isso. Então, o que Sartre dizia, por exemplo, se Deus não existe, tudo seria permitido. Ou seja, nós nos agarramos na figura de Deus para justificar muitas das nossas ações e das não ações, porque acaba que Deus quis assim, Deus, isso não é para mim porque Deus não quis assim, não era para ser assim, Deus tem essa. Mas quando nós tiramos essa figura de Deus, a gente joga a responsabilidade para a pessoa, não é mais Deus. Então essa é a importância, né, que o Sartre coloca. Bom, o ser humano ele precisa ser responsável pelas suas escolhas, né? E dessa forma também viver de forma autêntica, né? Então isso é o que seria viver dessa forma autêntica. Porque a autenticidade do ser humano é quando ele pode viver a sua vida sem ser levado pelos outros, sem viver a vida dos outros, né? A desconstrução do seu eu, da sua existência, de viver um novo eu, onde ele é alguém de fato, alguém que vá ter essa autenticidade dele, né? Então, outra coisa que é muito parte do existencialismo hoje, né? Essa autenticidade tem muito a ver com hoje, né? A questão de redes sociais, as pessoas muito vivem nessa rede social. O Instagram, por exemplo, vivem uma vida que não é delas muitas vezes. Tem que ser a família feliz, tem que ser isso, tem que ser aquilo.
e acaba não sendo, né? Ou sempre aquela coisa de estar feliz o tempo todo. E aí vai causar solidão, causa isolamento, porque a gente não se encaixa nessa vida e tudo mais do que acontece, né? Eu crio, eu tenho essa querer ser os outros, mas ao mesmo tempo que eu não sou, não tenho a vida que os outros têm, então eu acabo tendo angústia, acabo tendo sofrimento, solidão, isolamento. Então o existencialismo ele trabalha muito isso, né? Então o existencialismo ele é uma corrente filosófica que está muito presente na nossa humanidade, nos dias de hoje. Então a gente acaba muitas vezes sofrendo, vivenciando coisas porque a gente não se encaixa, a gente não se descobre enquanto seu eu, seu verdadeiro eu, quem eu sou. Eu vivo aparentando, vivo tendo uma vida que não é minha. Então era isso sobre o existencialismo, né? Coloque nos comentários aí o que você veja sobre esse assunto. Você também tem a mesma percepção, é diferente, é sobre como você se percebe nesse mundo, esse mundo de imagem, nesse mundo de não ser quem você é e sempre ser alguém, representar alguém. E como isso traz angústias, como você vê isso? Será que é isso? Será que não é aquilo? Então, brigadão aí e até a próxima.